Olá, seja bem-vindo à aula de treinamento da sua equipe. Com certeza, essa é uma etapa fundamental para que você consiga fazer a sua empresa rodar sem você, tá? Você vai precisar perder um tempo para treinar muito bem essas pessoas. Você vai precisar dizer para elas exatamente o que você quer que seja feito em cada situação. Então, treinar pessoas nunca é um tempo perdido. E treinar pessoas é igual a educação de filho, tá? A gente vai ter que falar as mesmas coisas várias e várias vezes. Então, respira. Não perca a paciência com seus funcionários. Com certeza você não vai falar uma coisa uma vez só, tá? Eu queria te dizer que você vai precisar determinar características, maneiras que essas pessoas vão se portar dentro da sua empresa. Então, a gente vai ver aqui algumas características que são interessantes que você discuta com seus funcionários e que você fale o que você realmente espera dessas pessoas na hora do atendimento, tá? Vamos lá? Boa aparência. Aqui não tem julgamento ou preconceito, tá? Mas você precisa dizer exatamente para os seus funcionários como você quer que eles estejam vestidos, se você quer que eles façam a barba, se as unhas podem ser vermelhas ou tem que ser cores neutras, se eles podem usar perfume ou não, certo? Se eles, que tipo de roupa eles vão poder usar, se eles podem ter tatuagem ou não. Então, isso vai de acordo com o seu negócio, mas isso precisa ser dito, porque as pessoas não adivinham o que você quer delas. A segunda coisa é o tom de voz e o português, tá? Você com certeza não quer um funcionário que fala errado, que fala problema ou cliente, certo? Então você vai precisar prestar muita atenção na hora da entrevista, como é que é o português dessa pessoa. E ao longo do treinamento, se ela já é sua funcionária, você vai precisar fazer correções, tá? De palavras que ela esteja falando errado, ou então se ela estiver falando muito alto com o cliente, por exemplo, de que ela manere o tom de voz, porque o cliente ele quer ser bem atendido e um tom de voz adequado é fundamental para esse atendimento, certo? O terceiro aspecto é simpatia e cordialidade. Você quer que o seu funcionário, a sua funcionária, trate bem os seus clientes, certo? Então você também tem que dizer como é que ela vai ser simpática. Por exemplo, na hora que o paciente entrar, dê um sorriso, pergunte como ele está, como foi o seu dia, e aí sim inicie o atendimento. Ou então, na hora que entrar um cliente na sua loja, como é que a funcionária vai se dirigir a esse cliente e vai abordar o cliente, certo? Então, isso são coisas importantes que você precisa determinar desde o começo. Não utilize apelidos. Então, nada de amorzinho, florzinha, né? Meu querido, é, meu chefe, mãezinha, na hora do atendimento de uma consulta, por exemplo, certo? Então, tome muito cuidado com esses apelidos. Sempre tratar como senhor, senhora, porque assim a gente não erra. Rapidez e precisão. Você precisa dizer para o seu funcionário que ele precisa ser rápido e ser preciso na hora da venda, porque venda é timing. Se o paciente ou o cliente mandou um WhatsApp para o celular da sua loja ou do seu consultório e você não respondeu em 5 minutos, você já perdeu a venda, tá? Então, você precisa estar muito atento à hora de vender para que você não perca o timing da venda. Pontualidade. Também é hora de você falar para o seu funcionário se o horário de chegada é importante para você. Porque se for, precisa estar determinado agora, no momento zero. Então, essas características que eu contei para você precisam estar escritas, tá? Você vai escrever isso num documento que você vai entregar para o funcionário e vai pedir para ele assinar de que ele entendeu tudo que está escrito lá. Porque depois, quando você for avaliar o desempenho dessa pessoa, essas características têm que ser avaliadas na avaliação de desempenho. Então, como eu já falei aqui e vou repetir, o combinado não sai caro. Então, combina com o teu funcionário tudo que você espera dele e onde está escrito num papel que ele possa consultar e reconsultar várias vezes, tá? Vamos falar de onboarding. Onboarding é o treinamento do novo colaborador que começa na sua empresa. Com certeza, o momento em que começa uma pessoa nova na sua empresa é um momento muito importante e de grande expectativa, tanto para o colaborador que começou, né? Ou seja, ele iniciou um novo momento profissional na vida dele, onde ele vai precisar aprender ali rapidamente tudo o que precisa ser feito
e vai precisar mostrar serviço muito rápido. Então, é importante que ele seja treinado em todos os processos da empresa para que ele pegue o mais rápido possível o jeito de trabalhar daquela empresa, tá? É um momento também de grande expectativa para o contratante, ou seja, essa pessoa, nós que contratamos, né, um colaborador, que vamos ganhar um reforço ali, ou seja, que vemos uma luz do fim do túnel de desafogar o nosso trabalho, certo? Então, por isso que o onboarding é tão importante, porque o onboarding é um treinamento de novos colaboradores para que você passe para eles o mais rápido possível, né, da melhor maneira possível, da forma mais ágil, da forma mais clara possível, tudo que ele precisa fazer para performar bem, para ter produtividade e para ser o seu braço direito nessa empresa. Então eu separei aqui dicas valiosíssimas para você fazer um excelente onboarding na sua empresa, tá? Vamos conferir? A dica número 1 é: entregue um manual de conduta. Lá na nossa aula sobre processos, a gente vai ver como constrói esse manual, tá? Mas eu já vou te adiantando aqui algumas coisas para você poder entender do que eu tô falando. Esse manual, ele é um manual completo sobre a sua empresa. Ou seja, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores dessa empresa, qual foi o ano de fundação, quais são os principais produtos, o que a empresa quer entregar de proposta de valor, tá? Como ela se relaciona com os seus clientes. Então, tudo isso está nesse manual. Qual o horário de funcionamento, quais as senhas dos sistemas que a pessoa tem que manusear. Então, ou seja, são todas informações básicas que a pessoa precisa ter para realizar o seu trabalho, tá? Entregue também um POP, que é um procedimento operacional padrão. Calma, a gente vai ver tudo isso na aula de processos, tá? Nesse POP estão descritos todo o script de atendimento, como ela deve atender o cliente e todos os scripts de funções que ela tem que executar dentro da sua empresa, tá? A dica 3 é: faça um treinamento presencial com essa pessoa. Tem estudos que mostram que as pessoas levam até 1 ano para alcançar o seu nível máximo de produtividade nas empresas. Mas esse tempo pode ser acelerado se você ficar perto dessa pessoa, se você pegar na mão dela e ajudar ela a treinar e dizer para ela exatamente o que você precisa que seja feito, tá? Então você vai, ao treinar uma pessoa, você vai primeiro mostrar como faz. Então você precisa fazer para ela olhar você fazendo, exatamente como você quer que faça, tá? Depois, na segunda etapa, você vai pedir para ela fazer e você vai acompanhar, vai olhar, vai pegar na mão, vai dar orientações mais de perto. E a terceira etapa é você deixar ela fazer sozinha e ficar olhando de longe e só fazer a intervenção, se está certo ou está errado, no final do processo. Entendeu? Então, todo o processo de treinamento tem essas 3 etapas, tá? Siga essas etapas e você não vai deixar um funcionário sem treinamento adequado. 4. Estabeleça metas claras. Na hora que você contrata uma pessoa, é muito importante que ela saiba exatamente o que você espera dela. E aí, você vai, então, acompanhar essas ações de perto e vai reconhecer os avanços, porque nada melhor do que fazer uma pessoa voar senão a autoconfiança. Então, reconheça tudo que ela fez de bom e corrija a rota rapidamente do que não está tão bom para que ela possa alcançar mais rápido os resultados que você espera dela. 5. Faça treinamentos periódicos. Uma equipe de alto desempenho está sempre atualizada. Camila, mas qual é a frequência desses treinamentos? Olha, não dá pra gente saber, não tem uma receita de bolo para eu dizer para você se a tua equipe precisa de treinamentos semanais ou se ela precisa de treinamentos bimestrais, por exemplo, tá? Isso quem vai avaliar é você. Então, para você avaliar se ela continua precisando de treinamento, você precisa estar perto da operação e olhando o jeito que ela atende o cliente, olhando se ela tem dificuldade com algumas funções. Então, isso é liderança, meu colega. Você precisa estar perto da equipe para poder identificar as necessidades de treinamento dessa equipe, tá? Então, fica atento a tudo que ela está fazendo, tudo que essas pessoas, os colaboradores que estão lá estão fazendo com relação às funções que você pediu e se os resultados do que você espera estão acontecendo. Porque se os resultados não estão vindo, se eles estão fazendo tudo errado, se os scripts não estão sendo seguidos, aí sim é um indício de que você precisa pegar mais forte no treinamento
pegar essas pessoas na mão e vai fazer de novo aqueles 3 passos do treinamento que eu te falei na dica anterior, tá? E aí, 6, incentive o feedback dos colaboradores. Ou seja, ninguém melhor do que eles para dizer para você se os treinamentos estão sendo efetivos, se eles estão gostando dos treinamentos, se o onboarding foi bem realizado, se você está conseguindo acompanhá-los nas ações, né, nas funções deles, para que eles melhorem ainda mais o desempenho, tá? Então, isso é uma relação de mão dupla, ou seja, à medida que você dá, eles recebem, eles também vão te dar. Então, você precisa estar muito perto dos colaboradores para saber as necessidades de treinamento deles. E só o feedback deles vai te dizer se você está indo no caminho certo ou não, tá? Eu espero sinceramente, meu colega, que depois dessa aula você possa treinar cada vez melhor a tua equipe, tá bom? E a gente vai para a próxima aula sobre desempenho e feedback. Até lá!